a excelência do Evangelho. Atos capítulo 20, versículo 24. Nós vamos ouvir a leitura desse texto bíblico. Ouça: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Mais uma vez. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Senhor, nós te louvamos por esses momentos em que Teu Espírito vai falar ao nosso coração, Senhor. E queremos clamar que Tu venhas testificar para que possamos nos deixar encher, nos deixar tocar, nos deixar envolver pela Tua graça, Senhor. Que nessa noite saiamos daqui alegres com o Teu mover, que vivamos a Tua verdade. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o autor dessas palavras foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem largamente usado pelo Senhor, um homem que fez grandes coisas através do mover do Espírito Santo de Deus. Desta feita, ele estava em Mileto. Mileto era uma cidade da Ásia, que ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Éfeso. E ele convocou uma reunião com os presbíteros daquele lugar. E ali, irmãos, ele relatou o que era servir ao Senhor. Ele testemunhou do poder, da graça, ele testemunhou do grande mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, de como o Senhor age, daquilo que Deus faz e de como Deus pode mover na nossa existência. Nós louvamos, amados, porque são ensinamentos que chegaram até nós. E se nós quisermos e desejarmos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, se quisermos experimentar o mover do Espírito, é totalmente possível, é totalmente alcançável. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor quer transformar as nossas vidas, Ele quer encher o nosso coração de gozo, de prazer, de alegria, de satisfação, amados. O Eterno, Ele quer nos dar a alegria de viver, a satisfação de estarmos sobre a face da terra, fazendo a vontade dEle, e isto é mais interessante. Um dos grandes problemas que a humanidade tem é não reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Muitas vezes olham para Cristo como Senhor, como Salvador, porém não devotam a Ele a sua vida, não procuram fazer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele determina para nós, e desta forma não é possível ser feliz, não é possível usufruir do mover do Espírito de Deus. Se nós quisermos e desejarmos uma experiência verdadeira com o Todo-Poderoso, é necessário descermos nas águas do Espírito, é preciso mergulharmos no mover do Espírito Santo, é preciso nos apresentarmos ao Senhor e falarmos para Ele: Deus, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a minha existência, move na minha alma, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, faz alguma coisa por mim, Senhor, move na minha vida. E a partir do momento que nós reconhecemos o poder do Senhor, a glória do Todo-Poderoso, coisas novas hão de acontecer, coisas novas, coisas poderosas hão de acontecer na nossa existência, coisas que vocês não acreditarão, porque Deus, Ele supera as nossas expectativas. Deus supera as expectativas dos homens. E ali estava Paulo em Mileto, e ele falava a respeito do poder, da glória, ele falava da excelência do Evangelho, de quão bom, de quão agradável era servir o Criador, era fazer a vontade do Mestre. Mas algo interessante, amados, o apóstolo Paulo fez um relato que não era tão assim, animador. O relato do apóstolo Paulo não era tão animador, mas ele mostrava que o Senhor
era com ele e era preciso observar a vontade do Mestre a cada instante, a cada minuto. E quando nós lemos, por exemplo, o início do capítulo 20, nós vamos ver, irmãos, uma situação, de certa forma, assustadora. Porque ele passou por momentos difíceis. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, e desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Ô glórias! Veja, amados, o apóstolo Paulo faz um relato que não era tão animador. Mas o interessante é que quando o Espírito Santo de Deus move na nossa vida, quando ele toma a nossa existência, nós teremos uma visão diferente do que é a graça, do que é o poder, do que é a alegria de servir ao Criador. Porque os nossos paradigmas, nossos entendimentos serão todos destroçados e seremos movidos pela graça e pelo grande agir do Espírito Santo de Deus na nossa existência. Mas algo interessante, não basta apenas ouvir. Ouvir, todos ouvem. É preciso praticar. É preciso, amados, fazer a vontade do Senhor. É preciso abrir mão de si mesmo para que a graça, para que o mover do eterno torne-se uma realidade. E no capítulo 20, versículo 24 de Atos, Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Veja como Paulo diz, olha o que ele afirma: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Veja, amados, Paulo entendeu que mesmo a preciosidade da sua vida não era tão grande quanto servir a Cristo Jesus. Haja vista que o que de mais precioso temos é a vida, claro. Isto é o mais precioso. Mas Paulo disse que isto não tinha tanto valor, porque o que importava para ele era fazer a vontade do Todo-Poderoso, era deitar diante do altar do Senhor e deixar-se conduzir, deixar-se mover, deixar-se envolver pela presença do Espírito Santo de Deus. Na verdade, amados, Paulo, de uma forma doída, porque ele passou pelos problemas, pelas dificuldades, pelas perseguições, mas ele conseguiu entender que Jesus era tudo, que não existia nada melhor na vida, que não existia bens, não existia família, não existia prazeres, não existia alegrias humanas, alegrias que nós temos no dia a dia, que fosse ou que pudéssemos comparar com o servir a Cristo Jesus. Eis porque que ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo. Temos que aprender, irmãos, porque se está narrado na palavra de Deus, é ensinamento para a nossa vida. É ensinamento para a minha vida, para a tua vida, para que tenhamos uma vida completa aos olhos e também diante do Todo-Poderoso. E é certo, irmãos, que esse homem viveu uma nova dimensão na sua existência. Ele viveu de forma diferente. A Bíblia diz que ele passou por toda sorte de problemas. Terminou preso. Morreu preso. Passou por toda sorte de dificuldades. Mas em cada dificuldade, ele conseguia olhar para o Senhor. Ele conseguia fixar ainda mais a sua vida, ainda mais os seus olhos. Ele conseguia entender que precioso era a mensagem, que preciosa era a palavra, que bom era estar diante do Todo-Poderoso e fazer a vontade do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Viver segundo Cristo. Viver segundo Cristo. Se esse mundo, amados, entendesse essa mensagem do apóstolo Paulo, se esse mundo fizesse tal qual ele fez, ele disse: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Se esse mundo entendesse essa mensagem, simples, porém extremamente profunda, certamente não teríamos tantos problemas. A vida humana não seria tão sofrida, não seria tão difícil.
certamente não existiria a depressão e coisas semelhantes, porque é o Senhor que passa a habitar no coração do homem, é o Senhor que passa a viver, é o Senhor que passa a mover na existência do ser humano, amados. Mas o interessante ainda, que não basta apenas ouvir. Todos nós ouvimos, vivemos num país cristão. Se você liga o rádio, lá está o pastor Elias aos domingos falando do amor de Cristo Jesus. Se você liga a televisão, um monte de gente falando em nome de Cristo Jesus. Ou seja, não basta ouvir. Hoje ouve-se a respeito de Cristo a cada instante, a cada minuto. Mas não basta ouvir. É necessário entender que a vida não é preciosa para nós mesmos. Isso implica em colocar Jesus em evidência em primeiro lugar na nossa vida. É viver a vontade do Senhor. É viver a vontade de Deus. Talvez o teu coração é tomado pela tristeza, talvez o teu coração é tomado pela falta de esperança. Veja se o Senhor domina a tua existência. Veja se Deus é o teu Senhor de fato. De fato, será que Deus é o teu Senhor? Oh, glórias! E o apóstolo Paulo ensinava aos presbíteros de Éfeso como eles deveriam portar-se. E esses ensinamentos chegaram até nós. E se nós observarmos e os colocarmos em prática, certamente seremos felizes, porque experimentaremos a excelência do Evangelho de Cristo Jesus. Mas veja, amados, ainda dando continuidade no versículo 24, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Veja, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Irmãos, o apóstolo tinha uma missão. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. Ele recebeu de Deus uma missão, uma carreira, um objetivo na sua vida. Nós temos, cada um de vocês tem um objetivo dado por Deus. Talvez você não saiba ainda qual é o objetivo, qual é a missão que o Eterno te concedeu. Porque está faltando uma comunhão mais profunda com o Senhor. Está faltando, amados, uma busca mais profunda dos princípios de Deus. Está faltando obediência à palavra. A partir do momento que nós mergulhamos nas águas do Espírito, a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo do Eterno dominar a nossa existência, nós vamos ouvir o chamado do Senhor. Aquilo que Ele deseja que você faça sobre a face da terra. Amados, nós não podemos gastar a nossa vida de forma tão vazia. Muitas vezes nós gastamos a nossa vida de uma forma tão barata, tão sem valor. Nós olhamos para nós mesmos e perguntamos: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Talvez você já parou, já se fez essa pergunta: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo porque nada dá certo? Porque parece que as coisas não funcionam? Porque parece que eu não tenho alegria, não consigo satisfação, não consigo realizar os meus sonhos, não consigo realizações da minha existência. E você conclui que tu és a pior pessoa do mundo. Eu sou a pior pessoa do mundo. Não é verdade? Quantas pessoas olham para si mesmo no espelho e dizem: olha, você é o pior do mundo. Você não vale nada. Não tem valor. Deus não te ama. Você não se ama. Não é? Isso é você mesmo falando consigo no espelho. Quantas vezes acontece isso? Sabe por que as pessoas fazem isso, irmãos? Porque deixou-se moldar por esse mundo. Deixou-se moldar. E esse mundo é muito louco, é um mundo muito pirado, é um mundo que nós não conseguimos seguir. Porque quando você é magro demais, você não serve. Quando você é gordo, é obeso, você não serve. Se você é baixo, você é baixo. Se é alto demais. Se você é pobre, misericórdia, só a graça. Se você é rico, você não pode usufruir dos teus bens, porque o mundo não deixa. É o perigo constante que te ronda. Não é assim?
Se a pessoa é considerada bonita, é complicado, difícil. Se é considerada feia, aí pronto, é depressão e outras coisas mais. Veja como o mundo anda, amados. Sabe por que isso acontece? Porque tiram os olhos do Senhor, tiram os olhos de Deus, não olham para o Senhor, não olham. Não consegue captar que o Senhor tem um chamado para você, tem uma missão. Que o Senhor tem algo para fazer através da sua existência. E o diabo vem e sopra na tua mente, olha, não serve. Você não serve. Você é desqualificado, desqualificada para viver sobre a face da terra. Veja, olhe para si mesmo. Que valor você tem? Que valor você tem? E as pessoas passam a ouvir o inimigo de nossas almas. E as consequências são terríveis, são ruins demais. Nós temos que parar de ouvir o mundo. Temos que parar de ouvir o demônio. Nós temos que parar de ouvir o inimigo de nossas almas e temos que passar a ouvir o Espírito Santo de Deus, ouvir o Espírito Santo. E quando eu falo nós, amados, o ser humano, nós, seres humanos, temos que parar de ouvir as trevas para ouvir o Senhor, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus magnífico. E o apóstolo Paulo, ele entendeu, irmãos. Ele entendeu esta verdade. Mesmo no meio das suas provações, no meio das suas perseguições, no meio das suas dificuldades, mesmo no meio dos seus problemas, tinha muitos problemas, até de saúde, mesmo em meio a essas dificuldades todas, ele tirou os olhos de si mesmo. Ele olhou para o Senhor, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Olhe para o Senhor porque Deus te valoriza. Olhe para o Senhor porque Deus te coloca de pé. Olhe para o Senhor porque Deus tem objetivos na tua vida. Olhe para o Senhor porque Deus quer fazer algo magnífico na tua existência. Deus quer encher o teu coração de paz, o teu coração de alegria. Deus quer fazê-lo cada dia mais parecido com Ele. Esta é a verdade, amados. É fácil. Basta ouvir o Espírito Santo de Deus que fala incansavelmente conosco. Mas por que o homem não ouve a voz do Espírito? Porque deixou-se dominar por este mundo. Tirou os olhos do Senhor. O Espírito Santo fala, mas o homem não quer ouvir, de forma alguma. Amados, ele tinha uma missão. O apóstolo Paulo tinha uma missão. Ele experimentou o poder de Deus. Ele foi usado pelo Senhor. Ele foi instrumento poderoso nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos do Senhor soberano. Paulo foi um instrumento rico, poderoso, largamente usado pelo Mestre. Você pode ser um instrumento rico, largamente usado por Deus. Mas é preciso fazer como Paulo fez. Tens que tirar os olhos de si mesmo. Tens que tirar os olhos de si mesmo. Não olhe para si. Não olhe porque você não vai achar perfeição na tua vida. Você não vai achar perfeição. Irmãos, se eu for analisar a minha vida diante de um espelho, sinceramente, não dá para seguir em frente. Mas é assim. É desse jeito. Porque nós estamos olhando com os olhos da carne, com esses olhos físicos. Para de olhar para si mesmo com esses olhos. Olhe segundo Deus olha para você. E é assim que Deus quer que seja, amados. É assim que Deus quer que seja. E a partir do momento que o apóstolo Paulo entendeu, amados, entendeu essa verdade, ele deixou uma velha dimensão e passou a viver novas realidades, uma dimensão diferente. E foi um homem feliz, um homem completo, cheio da graça. Ele viveu a excelência do Evangelho. Ele viveu a riqueza do Evangelho. Quando me refiro à riqueza, a essas coisas, amados, não estou me referindo à questão financeira, não, de forma alguma. A riqueza, o poder, o agir, a manifestação da glória de Deus na sua vida. Foi um homem largamente usado pelo Senhor, porém, em determinado momento ele diz que passava por dificuldades. E a igreja o ajudava
na obra missionária. Ou seja, não tinha recursos, não era rico, mas tinha o Espírito Santo de Deus que completava a sua vida, que o deixava feliz, que o impulsionava, que o fazia andar. E é isto que nós precisamos buscar hoje. Porque Deus pode todas as coisas fazer na nossa vida. Deus é aquele que pode nos curar, pode nos restaurar. Deus pode encher o nosso coração de paz. Mas é preciso olhar para Ele. É preciso olhar para Cristo. Quando nós observamos na Bíblia, todos aqueles que receberam a cura do Senhor, que receberam a cura de Cristo, não olharam para um lado nem para o outro, mas olharam para o Senhor. Ninguém clamou, você que é filho de José, eu não sei o que lá, me ajuda. Não, olha para Cristo e peça para o Senhor mover na tua vida. É assim, amados, é o acesso direto. E o Eterno há de mover e há de encher o teu coração de paz e de alegria. Mas continuando ainda no versículo 24, Atos capítulo 20, a última parte. Veja que magnífico. Recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele recebeu uma missão do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, nós precisamos de experiências profundas com Deus. Tu tens experiências com o Senhor? Você tem experiências com Deus? Talvez seja positiva a tua resposta, glórias a Deus. Talvez seja negativa, mas por que não tens? Por que não tens? Se não tens, é porque não buscas. Porque o Senhor se revela a todos que se achegam a Ele. O Senhor se revela a todos que se achegam a Ele. O apóstolo Paulo tinha sua vida difícil, sim, tinha uma vida dolorida, perseguida, uma vida com dificuldades, sim. No entanto, amados, ele tinha no seu coração a excelência do Evangelho. E era uma palavra poderosa que ele tinha, uma palavra rica, uma palavra de conhecimento, uma palavra de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E ele testemunhava a respeito daquilo que Deus pode fazer na vida do homem. E esse era o testemunho, irmãos, que ele passava às igrejas, às pessoas que acessavam a sua presença. Ele mostrava a missão que ele tinha nas suas mãos, que era testemunhar da excelência, do poder, da glória do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos ter em nosso coração conteúdo, a presença do Espírito Santo, para que onde quer que nós possamos ir ou estejamos, possamos falar de Cristo, testemunhar do Senhor, que a nossa alegria não seja a novela, o capítulo da novela de ontem, nem tampouco a vitória do nosso time de futebol ou do nosso candidato a alguma coisa nessa vida, mas que o conteúdo da nossa vida seja tomada pela presença do Senhor, que de nós saia apenas palavras que edificam, palavras poderosas, palavras ricas, palavras ricas. Você já notou como gastamos tempo com aquilo que é infrutífero? Como gastamos tempo que não volta mais? Nós, amados, estamos numa caminhada em direção à eternidade. É muito interessante, mas a cada dia que passa, nós queimamos os nossos créditos de vida. Você tem um celular? Usa cartão de crédito? Usa aquele cartãozinho de crédito no celular? Toda vez que você faz uma ligação, você consome o crédito até zerá-lo. Não é assim? A nossa vida também é da mesma forma. Nós temos créditos na nossa vida. São os créditos dados pelo Senhor. Como no celular, você pode usá-lo para o bem ou para o mal. Você pode usar os créditos que você tem para fazer o bem, para usá-lo de uma forma sábia, de uma forma positiva, ou você pode usá-lo para o mal. Você pode usar o teu aparelho, os teus créditos para o mal. A nossa vida, de certa forma, é assim também. É uma analogia, claro. Nós podemos usar a nossa existência, os créditos que Deus nos deu, ou seja, os nossos dias de vida, de uma forma que seja boa, que seja agradável, que venha edificar, que venha abençoar o próximo.
Mas também nós podemos usar a nossa existência para fazer o mal, para trazer danos, transtornos ao próximo. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para que você seja instrumento rico, valoroso nas mãos dele. E com esta palavra, amados, eu quero chamá-lo a atenção para que haja uma reflexão de vida. Para que nós possamos analisar a nossa existência. Como é que nós temos gastado a nossa vida? Será que os nossos atos, nossas ações, o que falamos, aquilo que fazemos, é visto por Deus de uma forma positiva, de uma forma boa? Será que Deus se agrada dos nossos atos? Se Deus não se agrada dos nossos atos, é porque estamos gastando nossos créditos de forma errada para o mal. É preciso pensar bem a respeito disso. Porque um dia nós vamos prestar contas ao Senhor pelo uso dos nossos créditos. A Bíblia diz que um dia vamos nos apresentar diante de Cristo Jesus e seremos julgados. O Senhor há de nos questionar: o que foi que você fez com a tua vida? O que foi que você fez com a vida que eu te dei? É evidente que nós estamos no campo das conjecturas. Não será necessariamente dessa forma. No entanto, a Bíblia diz que seremos julgados. E o Senhor pode questionar você e perguntar: o que foi que você fez com a vida que eu te dei? A Bíblia diz que a vida é dom de Deus. O que foi que você fez com a vida que eu te dei? E a resposta qual será? Ah, Senhor, eu gastei nos vícios, gastei nisso, gastei naquilo. Ah, gastei nas farras, gastei, enfim. Gastei nas coisas inúteis, que me foi oferecida. Essa resposta não nos leva para a glória. Ela é sinal que nós não vivemos a vontade do Senhor. Nós temos, portanto, amados, que viver aquilo que Deus quer. Aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é da vontade do Pai, para que quando nós nos apresentarmos diante dele, lá no final dos nossos créditos, quando zerarmos, quando nossa vida chegar ao fim, quando o Senhor olhar para nós, ele há de falar: seja bem-vindo, bendito de Deus. Oh, glórias! Seja bem-vindo, bendito. Oh, glórias! Esta é a promessa do Senhor para aqueles que são fiéis. Para aqueles que, a exemplo do apóstolo Paulo, dizem: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Nós temos que aprender, irmãos, a vivermos a excelência da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, a nos deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus. Mais à frente, aproximadamente 10 anos após essa reunião em Mileto com os presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo diz, veja o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É de arrepiar, não é? Glórias a Deus por isso. Aproximadamente 10 anos após, sabe onde Paulo estava? Preso, condenado, esperando a morte chegar. E ele olha e diz para a igreja, diz para Timóteo em especial, ele fala para Timóteo: ô jovem Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas quando nós lemos a respeito da vida do apóstolo Paulo, nós vamos descobrir que nesse período, entre Mileto e até esse local onde ele estava preso, não foi um mar de rosas. Foram dificuldades, perseguições, apedrejamentos, prisões, surras. E ele suportou tudo porque amou Jesus acima de todas as coisas. Porque a sua alegria não estava naquilo que os seus olhos viam. A sua alegria não estava naquilo que esse mundo tinha a oferecer. A sua alegria não estava alicerçada naquilo que esse mundo tem. A sua alegria estava
na excelência do Evangelho, em viver Cristo acima de todas as coisas, em amar o Senhor acima de todas as coisas. Eis o porquê que ele diz: combati o bom combate, ou seja, ele guardou a sua fé, ele guardou a vontade de Deus, ele amou o Senhor acima de todas as coisas, e diz ainda: completei a carreira, completei a missão que o Senhor me confiou, o Senhor me deu uma vida, eu gastei os meus créditos para a honra e para a glória dele, eu gastei a minha existência para a honra e para a glória do Todo-Poderoso, eu guardei a fé. Eu guardei a fé, ou seja, eu vivi pela fé no Senhor. Irmãos, esse é o testemunho do apóstolo Paulo para cada um de nós. Veja que maravilhoso, veja que maravilhoso. Foi um testemunho para aquela época. 2000 anos passaram-se, praticamente 2000 anos passaram-se, e continua sendo testemunho para cada um de nós. É assim que Deus faz. Quando Deus concede uma missão, Ele preserva e Ele faz que fique marcado na história das pessoas. E você, como tens usado a tua existência? Como tens usado? Como tens? Como eu disse anteriormente, muitos usam as suas vidas com amargura, com tristeza, cheio de problemas. Usam sua vida olhando para o espelho e maldizendo a sua própria existência, amaldiçoando a sua própria existência. Porque não consegue ver com o olhar de Cristo, mas sim com o olhar desse mundo, com os moldes desse mundo. E nós não podemos viver dessa forma. Oh, amados, ame o Senhor, deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Até que ponto tu consideras a tua vida preciosa para si mesmo? Não vai dar certo. Você será, talvez você será uma pessoa depressiva, uma pessoa doente, sem autoestima, sem alegria, sem paz. Talvez você não terá nada que esse mundo tem a oferecer, aí entra uma depressão terrível. Porque todo mundo tem e você não tem. Porque o fulano tal é legal e você não é legal. Porque sua amiga é bonita e casou bem e tem uma casa legal e você não é bonita, não casou bem e não tem uma casa legal. Eis aí, irmãos, como o mundo faz com que nós enxerguemos as situações. Mas a partir do momento que nós deixamos tudo de lado, nós vamos entender, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Se tu colocas a tua vida nas mãos do Eterno, pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, pode vir todo o exército dos demônios atrás de você, você pode olhar para frente e ver um abismo, porque você vai marchar, porque você sabe que Deus é contigo, porque você vai passar, porque Deus tem promessas na tua vida. E nada te faz parar, nada te faz parar. Que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vivamos a excelência do Evangelho, sejamos cheios do Espírito Santo e teremos em meio a este mundo conturbado uma vida feliz, uma vida completa, uma vida com sentido, uma vida com prazer. E no dia que fecharmos os olhos aqui e apresentarmos-nos diante do trono de Deus, Ele falará para você: seja bem-vindo, bendito. Oh, glórias! E terás uma vida eterna nos céus, que é impossível descrevermos para você como será. Mas qual foi o teu melhor momento de vida? Pensa aí rapidinho. Tem que ser rápido. Qual foi o teu melhor momento de vida? Lembrou? Todo mundo tem um momento legal na vida, não tem? Você lembrou dele agora? Multiplique isso por 1 bilhão de vezes. Depois você multiplique mais 1 bilhão de vezes. E não se comparará àquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Essa é a promessa de Deus. Ou seja, é impossível entendermos, compreendermos a promessa do Senhor. Só que é maravilhosa demais. Não há palavra maior em nosso português. O céu é maravilhoso. Ponto final. É isso que Deus tem para você. Amém?
E não vou falar de inferno hoje. Porque eu poderia falar para você que, se eu fosse falar de inferno, não vou falar de inferno, mas aqueles que errarem o caminho, que não forem vistos pelo Senhor como bendito dele, esses hão de sofrer eternamente no inferno. Por todos os séculos, séculos e séculos e séculos, porque a Bíblia diz que é eterno. Não tem fim. Mas hoje não vamos falar de inferno. Amém? Que a palavra fique gravada no teu coração e que você busque a excelência do Evangelho na tua existência. Vamos orar. No decorrer dessa oração, se você ainda não fez com o Senhor esse compromisso de servi-lo e deixar-se mover pelo Espírito Santo, fale com Ele. Senhor Deus, a partir de hoje eu quero uma vida nova. Eu quero experimentar o que o apóstolo Paulo experimentou. É totalmente possível. Fale com o Senhor Jesus. É preciso mudança de vida. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma poderosa nesses que aqui estão, Senhor. Para que nós possamos olhar para Ti e esperar em Ti, meu Deus. Aqueles que ainda hão de ouvir esta palavra, que da mesma forma sejam tocados pelo Teu santo e bendito Espírito e convencidos da necessidade de uma mudança, da busca pela excelência da Tua presença, a excelência da Tua palavra, a excelência das boas novas. Oh meu Deus, envolve de forma poderosa, Senhor. E a esses que estão falando neste momento, Senhor, aqui está a minha vida, faz algo novo, Senhor, porque eu quero experimentar isto que o apóstolo Paulo experimentou, eu quero ser uma nova criatura, eu quero estar contigo, Senhor Deus, honra esta palavra. Restaura essa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Move de forma poderosa nessa alma, Senhor, e permita que ela experimente o quão bom e agradável é estar na Tua santa e bendita presença. Oh Deus, abençoa-nos. Oh Deus, fala conosco. Oh Deus, guarda-nos. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 962.